O texto, irmãos, que eu tenho aqui para iniciar o nosso tema dessa manhã, Atos 5, 38 e 39, diz assim: neste caso de agora, digo a vocês, não façam nada contra esses homens, deixem que vão embora, porque se este plano ou esta obra vem de homens, será destruído. Mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-los, e correm o risco de estar lutando contra Deus. E os membros do Sinédrio concordaram com Gamaliel. O tema, irmãos, dessa manhã é: não corram o risco de estar lutando contra Deus. O capítulo 5 de Atos, irmãos, ele está repleto dessa ideia de pessoas lutando contra Deus. Começa lá com Ananias, com aquele plano dele para mentir ao Espírito Santo. E a esposa dele, em conluio com ele, ao concordar com o plano dele, tenta o Espírito Santo. E aí tem os líderes religiosos que se opõem veementemente a qualquer menção ao nome de Jesus e empreendem uma perseguição acirrada contra a pregação. E termina com Gamaliel amenizando a situação aqui, porque os líderes já estavam a ponto de matarem Pedro e João. Eles já estavam determinados a matar os apóstolos. E aí Gamaliel se levanta no Sinédrio com esta declaração. Ele diz assim: olha, vocês tenham cuidado, porque se essa obra é de homens, ela vai desaparecer. Mas se não, vocês correm o risco sério de estarem se levantando contra Deus. Eu quero meditar com os irmãos sobre essa gravidade, essa seriedade, de estarmos lidando com o Espírito Santo, um Deus que nós cantamos aqui, que é santo, glorioso, temível, não é? E a gente, por descuido, por não vigiar, a gente às vezes afronta o Espírito Santo. O apóstolo Paulo nos recomenda: não extingais o Espírito, mas pelo contrário, enchei-vos do Espírito. Essa deve ser uma busca muito séria da parte de todos nós. Lá no início, irmãos, da igreja, os judeus eles se opuseram com muita ênfase à pregação, porque eles consideravam um aviltamento, um insulto, dizer que aquele homem que tinha sido crucificado há poucos dias era o tão esperado Messias de Israel, o Messias esperado por séculos. Os judeus, no seu exclusivismo, no seu orgulho, não aceitavam de maneira nenhuma que o seu grande Messias fosse aquele Jesus crucificado. A crucificação era algo abominável naquela época. Somente os ladrões, os criminosos, os arruaceiros, os escravos revoltados, os escravos desobedientes, os bárbaros, só gente mesmo da ralé é que ia para a cruz. Um cidadão romano só poderia ser crucificado com ordem escrita do imperador. Então foi um aviltamento inaceitável para o judeu que aquele homem ali na cruz fosse o grande Messias de Israel. Então eles levantaram a perseguição terrível. E para piorar, o sumo sacerdote era da seita dos saduceus. Os saduceus eles não criam nem na ressurreição, nem nos anjos. Eu quero ler aqui uma passagem, embora paralela, que não entra bem no texto, mas assim, eu achei engraçado, vocês acreditam? Uma passagem bíblica que eu achei engraçado, no estilo Chaves, sabe? Quando o Chaves falava assim: você não contava com a minha astúcia. Eu vou ler aqui, para vocês verem o quanto o testemunho, a pregação dos apóstolos deixava aqueles líderes religiosos furiosos mesmo. Eu vou ler aqui Atos 5,14. Os irmãos sabem que a igreja começa com Pentecostes, quase 3.000 convertidos só ali, e aí
Pedro e João encontram aquele coxo à porta do templo, a porta chamada Formosa, né? E ele é curado, e ali muitos também se convertem, ficam maravilhados, e por causa do alvoroço que aquilo gerou, os líderes prendem Pedro e João e determinam expressamente que eles não falem no nome desse Cristo crucificado de maneira nenhuma. E aí Pedro fala, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E aí o texto aqui bíblico fala que eles ameaçaram mais ainda e liberaram. E aí Pedro chega, reúne a igreja, conta a eles o que tinha acontecido, o nível das ameaças, e a igreja se reúne e ora, não pedindo livramento, mas pedindo autoridade para pregarem mais ainda o nome do Senhor. E disse que quando eles oraram, o local tremeu, e eles foram cheios mais ainda do Espírito Santo. E aí, então, dentro desse ambiente do poder de Deus, eles continuam pregando, e eu vou ler aqui a passagem muito interessante, Atos 5,14, olha o que aconteceu. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens quanto mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse, ide e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel, e mandaram buscá-los no cárcere. Aqui é que entra a parte engraçada. Amanheceu o dia, eles lá, né, a cúpula, né, mandou reunir todo mundo, e aí mandou buscar os dois no cárcere. Mas os guardas indo não os acharam no cárcere, e tendo voltado, relataram, dizendo, achamos o cárcere fechado, com toda a segurança, e os sentinelas nos seus postos, junto às portas. Mas abrindo-as, a ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que haveria a ser isto. Nesse ínterim, alguém chegou e lhes comunicou, eis que os homens que recolhestes ao cárcere estão no templo ensinando o povo. Nisto, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Então imagina a situação, a ira deles era tanta que eles botaram numa espécie de, como é que chama, aquela prisão, isolamento, é uma porta que só tem um cantinho para enfiar ali a marmita, né? Como é que chama mesmo? É solitária, é. Então, a raiva deles era tanto que botaram na solitária. De modo que, quando chegaram para trazê-los, só souberam que estava vazio quando abriu aquela porta lacrada lá. E aí eles têm que se submeter a chegar neles lá no templo e pedir, por favor, olha, as autoridades estão pedindo que vocês compareçam, com todo jeitinho para não ser apedrejado, porque o povo estava tudo ali reunido. Vamos ver que coisa engraçada, né? Chega a ser engraçado. E então, esses saduceus que não criam nem anjos, quando Pedro fala, foi um anjo que nos libertou para proclamar a Jesus, o ressuscitado, aí os homens foram à loucura. Né? Eles não aceitavam de jeito nenhum. Irmãos, eu vejo nesse cenário que quando a pessoa está coração fechado para o Evangelho, pode acontecer o milagre que for, eles não creem. Né? Porque o certo seria
aquele sinédrio todos cair de joelho ali, né, e dizer, irmãos, o que faremos, pois, né, como aconteceu lá no dia do Pentecostes. Mas nada disso aconteceu. Então, vamos aqui adiante. Irmãos, então, dentro dessa grande perseguição, surge lá Barnabé, que faz uma coisa linda, sabe? Uma coisa linda, coisa de Deus. Ele percebendo a necessidade da igreja, porque a igreja crescia, e ao mesmo tempo que crescia, era perseguida. A gente imagina que eles não conseguiam trabalho por conta daquela perseguição, faltava comida às vezes, era grande a necessidade da igreja. Então Barnabé, movido pelo Espírito Santo, ele vende uma propriedade. Vamos ler aqui, Atos 4, 36, a oferta de Barnabé. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita natural de Chipre, como tivesse um campo vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Tudo uma maravilha, só que lá tinha um problema na igreja. Tinha lá o casal Ananias e Safira, né? O problema é que tinha lá Ananias e Safira. Então, vamos entrar aqui no texto base dessa manhã, que é exatamente o relato do que Ananias e Safira fizeram. Atos 5, de 1 a 11. Esse é o nosso texto base de hoje. Inicia com entretanto. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Mas, em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura, não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo, e levando-o, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe, dize-me, vendeste, portanto, aquela terra? Ela respondeu, sim, portanto. Tornou-lhe Pedro, por que entrastes em acordo para tentar o Espírito Santo, o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Vamos aqui tirar algumas lições, irmãos, acerca de como nós podemos também mentir ao Espírito Santo, tentar o Espírito Santo, desagradar a Deus na nossa vida. Porque, afinal de contas, nenhum de nós aqui está acima de Ananias e Safira na nossa natureza humana, né? Estamos sujeitos a cair também. A lógica que dirigiu, então, essa atitude deles é exatamente essa. Você não precisa dar tudo. Basta fazer de conta que está dando tudo. É muito perigoso isso, né, irmãos? Você não precisa dar tudo. Basta fazer de conta que está dando tudo. Jesus nos ensinou, irmãos, que é impossível você esticar as pernas o suficiente para ter um pé no caminho largo e outro pé no caminho estreito. É uma tolice, é uma mentira acharmos que nós podemos desfrutar da plenitude de Deus na nossa vida, tendo um pé lá e outro aqui. Essa é uma verdade. Mas, ao mesmo tempo, ela nos confronta, porque muitas vezes a gente se pega fazendo exatamente isso. A gente fazendo só uma parte, mas dizendo que estamos fazendo tudo. Exercendo o nosso dom só em parte, mas dizendo que estamos nos dedicando de corpo e alma aos dons que o Senhor
nos concedeu. Esses dias eu no semáforo, o Espírito Santo, eu creio, falou comigo, eu senti isso muito forte no meu íntimo. Irmão, sabe que a gente, quando está no semáforo, ou você tem um horário, ou você sempre está com pressa, né? Ou você está cansado para chegar em casa. O fato é que a gente não tem essa disponibilidade, muitas vezes, para desembarcar e conversar com a pessoa. E foi o que aconteceu. Uma senhora descalça, com cara de latina, né? Acho que era boliviana, peruana. Enfim, era uma pessoa com a fisionomia latina, pedindo uma ajuda. Aí eu me virei para a Sonara para ver se tinha ali algum trocado. A gente tem uma bolsinha que a gente sempre leva com moeda e tudo. Mas aí o sinal abriu e não deu tempo e a gente foi, né? E eu fiquei pensativo. Muitas vezes a igreja não cresce, a célula não cresce, porque nós não temos tempo para olhar para as pessoas. Porque, olha, o certo ali, irmão, seria estacionar, perguntar, senhora, a senhora já comeu hoje? Como é que a senhora está? Eu vi que ela estava sozinha, não tinha criança, não tinha marido, não tinha nada. Às vezes, muitos irmãos desses latinos são cristãos que, por necessidade da situação, saem do seu país. Muitos deles podem estar orando a Deus, Senhor, envia alguém para me socorrer, né? E aí, um gesto desse, tipo o Jailson, né? O Jailson estava vindo aqui para a reunião de homens, ele ia ser tipo nosso garçom, né? Ia nos ajudar com os comes e bebes. E uma senhora que vinha no carro, bateu no meio-fio, perdeu a direção, e aí o Jailson parou, foi lá, ajudou a senhora, né? A gente, muitas vezes, não se dá conta da importância de parar, de falar, de olhar para a pessoa, né? Eu aprendi uma coisa muito importante com o Marcos da Cristina, no curso de homens que nós fizemos aqui. Ele falou assim, toda vez que você ajudar uma pessoa, você não disse que é você que está ajudando, mas você disse que você sentiu de Jesus Cristo de ajudar a pessoa. Que, na verdade, é o que acontece, é o Espírito Santo que move na gente. Porque, irmãos, não raro, a pessoa está orando ao Senhor, Senhor, me ajuda, me socorre. E aí você chega e fala, Jesus me mandou te ajudar. Né? E como isso pode edificar, fazer a diferença na vida das pessoas, né? Então eu percebo, irmãos, que nós desagradamos a Deus nessa nossa pressa do dia a dia. Tá? Essa pressa nos impede de olharmos para as pessoas. O Elton tem esse dom de olhar para as pessoas, graças a Deus, viu, pastor? Outro aspecto, não mentiste aos homens, mas a Deus. Uma forma de a gente mentir ao Espírito Santo, irmãos, é a gente obedecer ao Espírito Santo, mas ao nosso modo. A gente vê na Bíblia alguns exemplos, né? Jonas, por exemplo, né? Obedeceu, só que ele foi para... Né? A gente precisa estar vigiando para ser obediente em tudo. Né? Porque Jesus é o nosso Senhor, não eu a mim mesmo, Senhor da minha vida. E Ananias ali no caso, irmãos, ele mentiu ao Espírito Santo porque ele tentou enganar a igreja. Mexeu com a igreja, mexeu com o Espírito Santo. Olha aí o tanto que isso é sério. Olha a interação, né? Um exemplo bíblico de que isso é verdade, quando Jesus aparece a Saulo, ele diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, a gente precisa ter muito cuidado, irmãos, muito temor do Senhor, no modo como nós nos dirigimos à igreja, no modo como nós tratamos com os assuntos da igreja, porque mexeu com a igreja, mexeu com o Senhor, com certeza. O verso 3 aqui de Atos 5, seguramente a gente pode ler ele assim, Ananias, como é que Satanás encheu teu coração para falsificar o Espírito Santo? Na verdade, o que ele estava tentando fazer era isso, falsificar a generosidade da igreja. Aquela igreja repleta de bons exemplos de generosidade. Ele ali ia se fazer generoso, mas falsamente. Estava falsificando aquele espírito que estava operando na igreja. Mas graças a Deus, irmãos, que
o Espírito é a verdade. 1 João 5,6. Ele nos guiará em toda a verdade. João 16,13. Então, irmãos, é uma completa tolice achar que se pode seguir o caminho da verdade mentindo. O caminho da verdade, ele é puro, é santo, e todo aquele que for encontrado mentindo nesse caminho, ele vai ser desmascarado. Porque o Espírito que dirige a igreja é o Espírito de toda a verdade. Graças a Deus. Irmãos, entre os versos 3 e 4 de Atos 5, tem uma palavra que se repete, a palavra coração. Eu vou ler de novo aqui o texto. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração? Na linguagem de hoje diz assim: por que dominou Satanás o teu coração? Para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? E aí mais na frente ele diz: como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentisses aos homens, mas a Deus. Aqui a gente vê que nitidamente foi obra de Satanás, mas culpa de Ananias. Uma coisa não exclui a outra, não é, irmãos? O que me chamou a atenção aqui, como ensino para nós, é que se a gente não segue a Escritura enchei-vos do Espírito, buscando as coisas de Deus, com todo empenho, quem vai encher é Satanás. Um ou outro vai encher o nosso coração. Então, essa é uma grande responsabilidade que está diante de nós, de buscarmos enchermos do Espírito, porque, caso contrário, corremos o risco de sermos o Ananias no meio da igreja. O fato, ele não precisava ter acontecido, mas a gente vê uma indicação disto no verso 4, quando Pedro fala: formaste esse desígnio no teu coração. Ou seja, ele pensou, ele elaborou aquela ideia por muito tempo, ele trabalhou aquela ideia, e ele aceitou no coração dele que ele ia levar adiante aquele plano. Irmãos, o Satanás, ele planta todas as coisas ruins na vida da gente. Ele planta ressentimento, desconfiança, tristeza, falta de perdão e até mesmo desejo de vingança. Mas principalmente, aqui que a gente precisa estar atento, principalmente, ele tira a autenticidade, ele tira a verdade, a integridade e coloca a hipocrisia. O esporte predileto de Satanás é transformar um crente num hipócrita. Esse é o objetivo dele para cada um de nós. Você mostrar a perfeição, mas na verdade no coração é diferente. Na prática você está fazendo só a metade, dando só uma parte, retendo. Você está retendo o dom que o Senhor lhe entregou. O esporte dele é falsificar para trazer a ação contrária. Barnabé deu, Ananias reteve. A gente vai identificar a ação do inimigo dessa forma. Ele sempre transforma as coisas de Deus no contrário. O método de Satanás é sempre o engano e a mentira. Está lá em 2 Tessalonicenses 2,10. A principal das suas mentiras é fazer a gente acreditar que ele não existe. Essa é a técnica do pescador. O pescador lança a isca, mas o peixe não pode ver que o pescador também está lá. Tá? Essa é a técnica do Satanás. Tá? Ele traz as pessoas com as suas iscas e as pessoas jurando que ele não existe, que ele não está em cena. E o Satanás tem um objetivo central, nos levar ao egoísmo. Se você for analisar, irmãos, todo ato de pecado tem na sua origem egoísmo. A pessoa se enche de si mesma, se volta para si mesma. Então isso faz de Ananias e Safira não apenas mentirosos, mas mentirosos egoístas. Não está escrito no texto, irmãos, mas os comentaristas, eles chegam a acreditar que a ideia de Ananias era contribuir com aquele fundo de pensão, vamos dizer assim, aquele fundo financeiro para o sustento da igreja.
ele daria uma super oferta para se tornar membro daquele fundo, ou seja, o dinheiro dele ia ficar correndo juros no banco, a parte que ele reteve, e a igreja ia sustentar ele ia ter vida tranquila e confortável. Infelizmente, a gente vê muito disso, né? Pessoas que se aproveitam do ambiente da igreja para ter vida cômoda e confortável. E esse foi o pecado que Deus abominou e trouxe juízo imediato naquela ocasião. E essa situação, irmãos, ela é mais perigosa do que a gente possa imaginar. Vocês todos devem lembrar do episódio da oração da propina, que teve aqui na nossa Câmara Legislativa, né? Até os ímpios quiseram fulminar aqueles irmãos, né? Irmãos entre aspas. Deus queira que eles tenham se arrependido, né? Já tem mais de 10 anos isso. Mas ali é um nítido exemplo de que a semente de engano que Satanás bota no coração da pessoa faz ela acreditar que aquela ocasião errada vai ser bênção de Deus. A pessoa diz assim, vou tomar posse dessa bênção, dessa oportunidade que Deus está colocando diante de mim, para encher meu bolso de propina, ou então para ser sustentado aqui pelo fundo da igreja. Então, a mentira de Satanás faz a pessoa enxergar como bênção aquele ato de desonestidade. Então, nós precisamos ter muito cuidado com essas bênçãos, entre aspas, que aparecem na nossa frente. Até a Sonora aconteceu, né, Sonora? Ela chegou para sacar o dinheiro, aí tinha um tanto de dinheiro assim na boca do saque eletrônico, né? Aí o banco já estava fechado, ela conseguiu falar com o vigia e se livrou ali daquele problema, né? Dinheiro que não é nosso é problema. Verso 5 é o verso que mais causa espanto, né? Ananias caiu morto. A gente fica se perguntando por que um texto desse está aqui. Os incrédulos falam que isso aqui é para ameaçar as pessoas, para elas se converterem na marra, né? E aí, às vezes a gente pergunta, será que precisava disso mesmo? Eu entendo, irmãos, que precisava, porque afinal de contas o Espírito Santo sabe o que faz. E ainda hoje precisa ser assim. Em que situações? Nos lugares onde a perseguição, a implantação do Evangelho é terrível. Veja, por exemplo, os coreanos, eles estão evangelizando o Nepal. O Nepal, que é um país budista, o budismo surgiu no Nepal. Existem leis no Nepal que tornam o budismo a religião exclusiva do Estado, é contra a lei, prega outra religião lá. Mas os irmãos coreanos estão ganhando o Nepal para Jesus. E se vocês quiserem ver sinais e prodígios, entra lá na reportagem da BBC News, intitulada Batalha por Almas no Nepal. A reportagem ficou abismada com a manifestação do poder de Deus no Nepal. Então, irmãos, se o ambiente é tóxico, é fechado, lacrado para o Evangelho, o Espírito Santo vai entrar com tudo ali para mostrar que aquilo não é uma pregação de homens, mas obra de Deus, para ficar bem patente ali, né? E eu entendo também, irmãos, que na época da igreja de Atos era necessário que tudo isso acontecesse por causa da autoridade apostólica. Nós sabemos que a doutrina dos apóstolos é a própria doutrina de Cristo, que foi nos legada no Novo Testamento, né? Então era necessário, sabedoria de Deus, tudo aquilo ali precisava acontecer. E, irmãos, um erro assim, né, que a gente pode incorrer é de achar que o Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento. No próprio Novo Testamento, a gente encontra algumas passagens que mostram que Deus é Deus, que Ele não mudou. Deus é imutável. Você vai lá, por exemplo, em Hebreus 10, 31, lá fala, terrível coisa é cair nas mãos do Deus Altíssimo. Em Atos 5, verso 5, quer dizer, 1 Coríntios 5, 5,
Você encontra o apóstolo Paulo corrigindo a igreja de Corinto, que tinha lá uma pessoa que dormia com a mulher do seu pai, ou seja, com a madrasta. E Paulo falou, olha, nem entre os gentios se nomina tal profanação. Aí Paulo fala, entreguem este tal a Satanás para que ele seja consumido na carne, ou seja, morte física. A gente encontra também em Romanos 11, 22, o seguinte texto. Observem como Deus é bondoso e severo ao mesmo tempo. Ele é severo com aqueles que desobedecem, mas bondoso com vocês, se continuarem a amá-lo e a confiar nele. Senão, vocês também serão cortados. Então, é um Deus temível, um Deus santo. E estamos diante dele e precisamos ter temor, com certeza. Essa questão do Deus imutável, irmãos, tem uma pregação muito maléfica circulando na internet, dizendo que a Bíblia precisa ser revista, porque, afinal de contas, nós estamos na era nuclear, na era atômica e tal, né? A época da inteligência artificial, e que a Bíblia precisa ser revista em muitos aspectos. Irmãos, é uma grande mentira falar isso aí. O que acontece? No século I, nós tínhamos bêbados, prostituição, desonestidade, avareza, todo tipo de desvio humano que você pensar. Pessoas desumanas, desonestas. Tudo que existia no século I existe hoje. A Bíblia não foi escrita para acudir questões científicas. Se hoje a gente domina o átomo, se hoje a gente conhece as bactérias pelo nome, está fazendo viagem espacial, tudo isso aí está no campo da ciência, da pesquisa. Tá? O homem foi lá, fez ensaios, testes de acerto e erro, descobriu coisas, inventou máquinas, mas tudo isso está no campo da sabedoria humana. A palavra de Deus, ela está preocupada com a alma do homem, não é com a ciência, não é com o invento tecnológico. Tá? Essas coisas não têm nada a ver uma com a outra. Tanto é que, como eu já falei, o homem do século I é o homem de hoje. Os desvios humanos são os mesmos. E o evangelho que salvava no século I é o mesmo evangelho que salvou os nossos avós e bisavós e continua eficaz para salvar hoje. Não é? Então é uma grande mentira, irmãos, essa questão de que a palavra de Deus está ultrapassada. É a palavra de Deus, é imutável. Isso aí é um princípio áureo. Deus é imutável, sua palavra é imutável. Eu quero até aproveitar para alertar os irmãos. Tem aí os pastores chamados midiáticos, né? Pastores que estão bombando na internet. São pastores cheios de títulos teológicos, tanta formação acadêmica. Ao mesmo tempo que eles estão cheios de conhecimento, eles também estão cheios de heresias, tá, irmãos? Eles precisam ter muito cuidado. Eles se arvoram a heresias assim impressionantes. A pessoa que tem um mínimo de conhecimento bíblico fica impressionado com a ousadia deles de implantar heresias. É muito triste. Eu não vou dizer aqui o nome, porque eu não gosto de criticar pessoas vivas, mas os irmãos fiquem alertas, tá? Examinem a Escritura, aprendam, porque nós estamos num ambiente tóxico, um ambiente da operação do engano e da mentira. Vamos aqui adiante. O próximo aspecto, verso 6 e 7. Vamos ler aqui, Atos 5, 6 e 7. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo, levando-o, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. O que chama a atenção aqui, irmãos, é que 3 horas depois, e sequer a esposa do morto sabia que ele tinha falecido. Ninguém ali se pronunciou para dizer, olha, eu sou parente do Ananias, eu sou vizinho dele. Ninguém se mostrou voluntário para ir lá e avisar a esposa. Não é? Isso, irmãos, a gente entende que foi devido ao temor que caiu na igreja. Tá? Temor geral. E isso para nos mostrar, irmãos, que
A igreja não é ambiente para negócio, para interesse pessoal. Deus exerceu o julgamento ali na hora, definitivo, fulminante. A igreja que estava nascendo, irmãos, ela era completamente diferente da religiosidade que existia no templo. Era uma religiosidade altamente corrompida, hipócrita. Tem uma passagem aqui em Atos 4, deixa eu ver se eu acho aqui, foi justamente quando teve a cura do coxo que se reuniu lá o Sinédrio, deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, Atos 4, verso 6, diz assim, verso 5, no dia seguinte reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. Em outras traduções, e todos que eram da família do sumo sacerdote. Então era ali, era tipo uma máfia, sabe? A lei manda ter só um sumo sacerdote, já tinha dois, e esses dois já puxaram toda a família para legislar sobre Israel. Então aquilo ficava entre eles, né? O poder ali ficava, eles não passavam. Eu imagino que no ano 70, quando o templo foi destruído, essa turma ainda estava ali no comando, porque eles não largavam o osso. Eles tinham altos lucros, enfim, corrupção geral, hipocrisia, e a igreja nascente ela estava livre de tudo isso, e Deus é zeloso com a santidade da igreja, a pureza, e foi isso que levou à morte esse casal. Não foi nenhum exagero. Ananias mentiu ao Espírito Santo, Safira tentou o Espírito Santo. Pedro, quando perguntou dela, já sabia a resposta. A gente imagina que ele estava dando assim uma oportunidade. De repente, nessas 3 horas, ela pensou, refletiu, né? Ela teve ali uma oportunidade de falar, não foi nada disso, tudo, né? Com certeza ela seria perdoada. Mas aí a resposta dela soa daquele tipo assim, não, pastor, nós estamos aí, estamos juntos, estamos disponíveis, tá? Estamos aí para qualquer coisa. E, então, aquela hipocrisia, né? Ela queria obter reconhecimento, posição na igreja. Essas 3 horas para reflexão e arrependimento, na vida de muitas pessoas, irmãos, são 3 anos, 30 anos. Deus esperando que a pessoa reflita, se arrependa. E muita gente sofrendo o peso do seu pecado, como disse lá Davi, né, em Salmo 32, verso 3 e 4, ele fala assim, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Tanta gente com a vida travada, né, e a gente ora, a gente visita, faz tudo, e aquela pessoa ali, aquela vida, né, que não tem a bênção de Deus, não floresce nada, aquela terreno árido. E, de repente, é isso, né? Deus esperando que a pessoa trate com o seu pecado. Deus esperando. E eu acredito, irmãos, que quem sofre 30, 40 anos com o seu pecado, muitas vezes até preferia ter morrido na hora, igual, né, esse casal, porque era melhor mesmo. É muito triste uma vida longe da graça, do favor de Deus, por causa de pecados retidos. Deus julga a quem oferecemos a nossa lealdade e a nossa fidelidade. Você viu que ela ficou firme ali no esquema que ela armou com o marido. Lealdade é um compromisso diante dos homens, né? E fidelidade perante Deus. Ser fiel a Deus, nós somos fiéis a Deus e leais aos nossos compromissos aqui
na terra. É interessante, a gente encontra aqui em Atos 5,31, mostrando que Jesus governa. Atos 5,31, vou ler aqui. 5,31. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador. Se referindo aos apóstolos pregando sobre Jesus, né? Deus o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Então, irmãos, é assim que nós somos salvos. Jesus nos salva reinando. Se Ele não reinar na nossa vida, não estamos sendo salvos. E essa questão de oferecermos a nossa lealdade e fidelidade à pessoa errada, nos será cobrado diante de Deus. Então, nós, esposos, pais, filhos, né? Nenhum tipo de amizade, de amor, pode estar acima do nosso compromisso diante de Deus. E Pedro dizia muito isso, né? Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Eu me lembro de um depoimento, o rapaz falou assim, eu cometi... a namorada deles lá, né? Eles tiveram sexo antes do casamento, e ele falou que chegou do cinema e a moça, antes de entrar em casa, convidou ele para entrar também. E ele falou, não vou entrar porque você está sozinho, não pode. Aí ela falou, se você não entrar, eu vou ficar muito chateada com você. Aí ele, para não chatear a namorada, entrou e cometeu. Ou seja, ele foi mais leal à namorada do que ao seu compromisso com Deus. Às vezes a gente cai nessa esparrela, né, de ser mais leal a uma amizade antiga, um relacionamento que a gente ama, do que a Deus. Conclusão. Atos 5,11. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. E eu também ficaria temeroso, né? Acho que qualquer um de nós, né? Vendo ali aquele juízo de Deus ali fulminante, né? Qualquer um ficaria. E o que eu espero, irmãos, é que esse temor permaneça nas nossas vidas, né? Porque o Deus lá daquele momento é o mesmo que nos governa e espera de nós retidão, andar na verdade, em sinceridade. E outra coisa que eu vejo aqui, Ananias e Safira, eles queriam ser reconhecidos pelo dom da generosidade. Irmãos, não confunda generosidade só com aquelas ofertas enormes, né? Muito dinheiro. A generosidade, principalmente, ela se manifesta no nosso modo de ser. Eu vejo ali o Jailson, um cara super generoso. Teve um episódio, irmãos, que eu estava de viagem para o sul. Eu nunca tinha ido no sul. Foi até na Risca, a gente estava descendo a escada da Risca, tinha acabado a celebração, e eu falei, Jair, eu estou indo lá para Gramado, estou empolgado porque eu não conheço, né? Eu só estou com medo porque é muito frio e eu sou tipo calango, né? Eu sou do calor. Aí na mesma hora ele tirou a blusa dele e falou, leva essa. Ele é assim, Jair. Então, irmãos, o que o Senhor espera de nós é essa generosidade espontânea. Tem muita gente assim, tem aqui o Geraldo, tanta gente, né? Graças a Deus, né? Graças a Deus, porque o Espírito que estava operando lá na igreja de Atos opera entre nós também, né? E isso é grande alegria para nós. E, irmãos, eu quero, por final, eu estava esperando assim, com muita ansiedade, essa oportunidade de falar isso para os irmãos, isso que eu vou falar agora. Eu observei, o que acontece? A nossa página da igreja no YouTube, eu uso muito ela, assim, às vezes lá no grupo da polícia, alguém levanta um assunto sobre dificuldade de relacionamento com um e com outro, aí eu pego lá uma pregação do pastor Wesley, que fala sobre relacionamentos. Eu lembro daquela pregação, pastor, do Uber, né? Foi muito joia. Eu encaminho e falo, gente, presta atenção aí que tem uns conselhos bons aqui. E aí eles comentam, né? Eu não sou evangélico, mas eu gostei e tal. Então, sempre que eu posso, eu estou encaminhando. E às vezes a pessoa pergunta, como é que é lá na igreja? Aí eu mando uma pregação.
Ou então, igual tem um senhor lá, a gente encontra lá, eu desço com um cachorro e eu encontro ele, a gente conversa. E esse dia eu falei, olha, entra lá, tem umas palestras minhas para você. E ele falou, sobre o que você palestra? Eu falei, sobre teologia. Né? Aí eu envio, né, a pregação minha. Enfim, mas aí eu observei, irmãos, que as visualizações das nossas pregações são bem aquém das visualizações em relação a outras igrejas, né? E também a quantidade de likes, né? Porque o like ele valoriza, de certo modo, aquela postagem. E aí eu pensei, poxa, eu vou melhorar isso aqui. Inclusive, o primeiro like lá é o meu, né? Eu entro lá, já boto um like para mim. E aí, irmãos, eu falei, vou valorizar isso aqui. O que acontece? Eu peguei as minhas pregações, eu entrava e saía várias vezes. Aí eu aumentei a quantidade de visualizações. Aí eu pensei, isso aqui vai valorizar esse conteúdo, né? Até o dia que a Esther me mandou um zap, dizendo, olha aqui, pastor, que beleza, as suas visualizações. Aí, para mim, foi tipo essa pergunta de Pedro, foi isso mesmo o valor que você vendeu? Aí eu falei, meu Deus, eu tô errado aqui, isso aqui... Eu estava fora da verdade, né? A verdade é essa. A mentira, você já está nos braços do Satanás. Aí eu conversei com o pastor Wesley sobre isso, conversei com o pastor Daniel, e eles falaram, não, fica tranquilo, a gente não vai ligar para isso não. Mas eu tinha que dizer para vocês, tá? Quando vocês entrarem lá e verem as minhas visualizações, saibam que é mentira aquilo lá, tá? É mentira. Não, é triste, a gente, tá? E eu quero ficar diante de Deus e da igreja livre disso, porque eu estou lidando com a igreja. Tá? Amém. Amém. Então vamos orar, irmãos. Anjos te louvam, os anciãos se prostram.